Esdras, capítulo 1. Leamos com fé a palavra do nosso Senhor. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo e de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum lugar, em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar os ajudarão com prata, ouro, bens e gado, fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens e gados e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eis a tua palavra que foi lida nesta noite com fé, para que ela, Senhor, nos fale ao nosso coração, nos edifique, nos exorte e nos transforme segundo a imagem de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Assim oramos, Pai, com gratidão a Ti pela tua palavra e com os ouvidos prontos para ouvir o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é certo que Deus age na restauração do seu povo. Nós podemos ver isso ao longo da história. Antes da gente destrinchar um pouquinho ou perceber o que Deus fez em relação ao povo de Israel cativo na Babilônia, e também por extensão a nós, vamos entender um pouquinho deste livro de Esdras. O livro de Esdras, Esdras e Neemias, na verdade, provavelmente foram escritos pelo mesmo autor, isso sem dúvida nenhuma, quando você lê o livro de Esdras e quando você lê o livro de Neemias, o entendimento que se tem é que foi o mesmo autor que escreveu, ou o mesmo escriba que redigiu este livro. E muitos autores consideram isso, que Esdras, por ser um escriba, foi quem escreveu tanto o livro de Neemias quanto este livro de Esdras. E ele teria sido responsável também por escrever tanto o primeiro quanto o segundo livro das crônicas. E de fato, este livro de Esdras, Neemias, parece que é uma continuidade do livro de crônicas, dos livros das crônicas. Nós lemos domingo passado o último capítulo do livro das crônicas, e parece que ao ler este primeiro capítulo de Esdras, o entendimento que se tem é que é uma continuação. Por quê? Porque ambos os livros, Esdras e Neemias, eles foram contemporâneos, os dois personagens foram contemporâneos, eles viveram praticamente no mesmo período em que
o povo estava cativo ali na Babilônia, sendo que é muito provável, tudo indica que Esdras chegou primeiro na primeira leva, isso lá por volta do ano 450 a.C., no 7º ano do reinado e do rei Artaxerxes I, e Neemias deve ter vindo um pouquinho mais à frente, no ano 20º, ali perto do 20º do reinado, provavelmente no ano 445 a.C. Os dois relatos de Esdras 7 e 8 e Neemias capítulo 2, versículo 1, dão a entender a chegada primeiro de Esdras e depois de Neemias. E este livro de Esdras, ele tem um propósito. Qual é o propósito de se escrever esse livro para um povo que estava cativo, ou vinha do cativeiro? O propósito era incentivar o remanescente de Israel que havia acabado de sair do exílio. Então o propósito era fazer com que esse povo compreendesse, com que esse povo enxergasse o que foi o período do cativeiro, o período dos 70 anos do cativeiro. Então o propósito era para aquele povo que já estava agora em Jerusalém, já estava vindo do cativeiro, já era um povo agora chamado de pós-cativeiro, mas que esse povo precisava compreender o que aconteceu. Então Esdras escreve este livro para incentivá-los no momento do pós-exílio, agora que eles estão de novo na terra prometida, a continuar o trabalho iniciado por Zorobabel, que Esdras e Neemias já haviam se iniciado, e agora Zorobabel completaria, que é a reconstrução do templo. E é claro, obviamente, que se trata, Esdras e Neemias se tratam de livros históricos, e esta demonstração desse livro, dessa historicidade desse livro, é muito importante para a gente poder entender o que aconteceu nesse período da história em que o povo de Deus está cativo, em que o povo de Deus está fraco, desolado, sem esperança alguma. Por isso Deus permitiu, Deus inspirou o escritor a escrever um livro histórico para que entendêssemos o que aconteceu aqui. Então, o livro de Esdras, ele conta então como foi que alguns judeus estavam no período da Babilônia, no cativeiro, como eles estavam nos períodos de prisão e como eles regressaram para Judá, para Jerusalém, cerca do ano 510, 515 a.C., para um propósito. Qual era? Reconstruir os muros, no caso Neemias, e reconstruir o templo, Esdras e Zorobabel, e o retorno ao culto a Deus, especificamente aqui com Esdras. Porque este povo, vocês lembram que nós falamos no domingo passado, esse povo desprezou a lei de Deus, não obedeceu os mandamentos do Senhor, ele rejeitou a presença de Deus, e então foi levado cativo para a Babilônia pelas mãos de Nabucodonosor. Então este povo precisava adorar a Deus de novo, voltar a adorar a Deus, porque eles precisavam entender o que de fato aconteceu, e o retorno a Jerusalém implicava em reconstrução do muro, proteção, reconstrução do templo, a presença de Deus de novo no meio do povo, e o culto a Deus, ou seja, Deus sendo adorado novamente pelo seu povo. E esses acontecimentos da reconstrução, muro, templo e culto, eles são apresentados no livro de Esdras de uma forma didática muito fácil de nós compreendermos. Primeiro, Esdras vai narrar como o primeiro grupo de israelitas volta para a Babilônia por ordem e decreto de Ciro, o rei da Pérsia. Como Deus usa um homem que não é um religioso temente a Deus, era um ímpio, podemos assim dizer, como Deus usa Ciro para abençoar o seu povo, o povo de Deus. Então nós vemos o primeiro grupo de israelitas voltando. Segundo o livro de Esdras, apresenta então que o templo é reconstruído e inaugurado, e Deus, o Deus eterno, é adorado novamente em Jerusalém. Esta é uma parte do livro de Esdras encantador, que nos faz compreender como é doloroso para o povo de Deus quando ele se afasta do Senhor, e como a presença de Deus é retirada da vida daquele que despreza a lei do Senhor e que desobedece os seus mandamentos. Então Esdras mostra
fim, o livro de Esdras mostra que anos depois, outro grupo de judeus voltam para Jerusalém, agora sob a direção de Esdras, né, que era um estudioso da lei, um escriba desde da sua tenridade. Esdras então faz o quê? Ele ajuda a reorganização, podemos assim dizer, da liturgia do culto e também da vida religiosa e social que o povo havia abandonado, para que a tradição que havia sido esquecida, para que a lei que já havia se perdido no coração do povo, fossem de novo ouvidas, vistas e então conservadas. Então Esdras é o responsável pela forma litúrgica, pela reconstrução do aspecto religioso e também social que aquele povo se esqueceu antes de ser levado cativo para a Babilônia. Então esse é um panorama rápido do livro de Esdras, para você que não teve ainda a oportunidade de ler esse livro. Meus irmãos, uma coisa é certa, eu sei que você tem isso na sua mente e eu não preciso explicar muito bem isso. Uma coisa é certa que nós não podemos negar, é o fato de que Deus está no controle da história. Isso nós não podemos negar. Não importa o grau teológico que você tenha, não importa o conhecimento histórico teológico que você tenha, mas isso é uma questão inegável. Deus, Ele está no controle da história. Nesses aproximadamente 7.000 anos de história da humanidade, é inegável que em todos os momentos da história Deus se fez presente. Deus controlou a história, movendo mentes e movendo corações para que os seus propósitos, os seus decretos fossem estabelecidos, firmados, concretizados e a vontade soberana dele fosse então realizada. Então, ao longo dos tempos, Deus sempre cuidou do seu povo, como Ele continua cuidando nos dias atuais. E Deus, como Deus tem cuidado do seu povo, como Deus tem cuidado de mim e de você, como Deus tem cuidado do seu povo ao longo da história, mudando mentes e corações, movendo mentes e corações. E uma das grandes, um dos grandes momentos em que Deus fez isso, que nós presbiterianos sabemos de cor, foi o momento da reforma, quando Deus mudou mentes e corações de homens religiosos da época, como Lutero, como Melanchthon e tantos outros, Farel, para fazer o quê? Mudar, ou trazer de novo o culto a Deus, a adoração a Deus, para que os aspectos sociais que estavam puramente contaminados pela falsa religião fossem de novo trazidos para o berço teológico bíblico, que assim podemos dizer. Então Deus moveu homens no ano de 1517, ou nos anos aí de 1500, para que o povo de Deus fosse resgatado, fosse tirado das prisões espirituais que escravizaram aquela sociedade por 10 séculos aproximadamente. Eles ficaram presos por 10 séculos na mentira, no engano, no erro, achando que estavam servindo a Deus, mas na verdade eles estavam servindo aos seus próprios desejos e deleites e prazeres. Então a reforma protestante, ela não ficou só no aspecto religioso, mas a reforma protestante foi importante para um avanço social, o cuidado com o pobre, com o necessitado, com o órfão, com a viúva. A reforma contribuiu para o aspecto político, onde a reforma mostrou a todos aqueles que queriam ser governantes que não se pode governar sem a mão de Deus, porque qualquer governo que não tenha a mão de Deus é um governo tirano, é um governo sem Deus. E aí faz jus aquilo que Salomão diz: quando o ímpio se levanta, o povo sofre. Então, quando se tem um governo que não é um governo justo, um governo temente a Deus, todo o povo sofre. E a reforma então trouxe essa ressignificação, mas também a reforma trouxe avanços educacionais, trazendo a escola pública, levando a escola até mulheres, até crianças que não tinham esse acesso à escolaridade, a ler e escrever. A reforma valorizou
o papel da mulher, e isso pode ser lido facilmente nos documentos históricos em que a mulher ela pôde participar do culto, a reforma trouxe tantas coisas boas. Por quê? Porque Deus moveu mentes e corações por causa do seu povo, para que o seu povo não ficasse nas prisões espirituais, para que o seu povo não ficasse algemado no cativeiro espiritual, mas fosse liberto pela palavra do Senhor. Meus irmãos, esse mesmo Deus também agiu na mente e no coração nos tempos em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia, para que o culto ao Senhor, o culto a Ele, Deus Todo-Poderoso, e a esperança daquele povo fossem renovados. Quando nós estudamos o período de cativeiro do povo de Israel, que acontece justamente logo após o reino do norte ser levado cativo pela Síria, o reino do sul também é levado agora pela Babilônia, por causa do pecado do povo. Os seus reis se corromperam, o povo abraçou a idolatria de todos os deuses circunvizinhos, o povo abandonou a palavra de Deus e disse não para o governo teocrático do Senhor. O povo abandonou os conselhos sábios do Senhor. Então, este povo agora cativo está servindo de brinquedo, está servindo agora de escravos. Este povo que era um povo livre, agora é um povo que serve a um rei estranho, que serve a um povo de costumes estranhos. É um povo que agora não tem mais a sua liberdade adquirida e não tem mais a sua vontade respeitada, porque agora eles são sérios. E o que acontece então? Quando Judá é invadida e a capital Jerusalém é saqueada por Nabucodonosor, e ele leva tudo de Jerusalém, inclusive mata pessoas e leva alguns cativos para a Babilônia, então Israel é dizimado, Israel é espalhado pelo império da Babilônia, e então aquele povo agora está numa situação totalmente diferente. Agora esse povo está espalhado por todo o império. Ao ser levado cativo, esse povo agora está enfraquecido, desolado e totalmente arruinado. E a pergunta é: quem se interessaria pela restauração de um povo fraco, desolado, um povo totalmente destruído, um povo, uma cidade que estava no caos? Quem se interessaria por isso? Quem gastaria tempo, forças, planejamento para restaurar uma cidade destruída e um povo totalmente sem esperança, um povo totalmente enfraquecido por causa dos seus pecados? Quem se interessaria? Meus irmãos, nós vemos na história do povo de Israel que Deus agiu para restaurar este povo. Deus se interessou por este povo. Deus olhou para este povo do jeito que eu narrei aqui, enfraquecido, desolado, destruído, sem esperança, uma cidade em caos, e Deus amou aquele povo por causa da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Deus tinha jurado por si mesmo que não abandonaria aquele povo. Então Deus agiu, mudando mentes e corações na restauração deste povo. Meus irmãos, Deus se importa com o seu povo. Desde os mais pequeninos, Deus se importa com os seus filhos amados. Deus se importa com os seus pequeninos. Deus se importa com os seus filhinhos. E não importa, como nós acabamos de cantar aqui agora há pouco com o nosso grupo de louvor, não importa as circunstâncias, não importa o que nós tenhamos feito, não importa se é noite na nossa vida, no sentido figurado, de dificuldade, de assolação, de lutas, de tribulação, Deus não se esquece de nós. Não importa o que esteja acontecendo, meus irmãos, Deus não se esquece de nós. Ele age mudando mentes e corações para restaurar o nosso coração, para cultuá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus move a história, Deus move toda a história, Deus move as nações, Deus move reis para cuidar do seu povo. E tem sido assim desde o
seu povo até o dia final. E se for necessário, Ele move toda a história. Se for necessário, Ele move todas as nações. Se for necessário, Ele remove todos os reis da terra. Se for necessário, Deus inverte tudo, a lógica, toda a lógica, para restaurar o seu povo. Deus move a história, meus irmãos, para trazer redenção, para trazer esperança ao povo que Ele escolheu para si. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus, meus irmãos, a quem nós servimos com todo o amor do nosso coração. E foi assim, meus irmãos, no ano de 539 antes de Cristo, quando termina um período da história que nós chamamos de exílio babilônico, que aconteceu por causa da rebeldia do povo, como nós vimos em 2 Crônicas, porque este povo quebrou o pacto com Deus, quebrou a aliança que ele tinha feito com Deus. Que Deus então fez o quê? Mostrou as nações, mostrou os grandes impérios, que aquele povo poderia estar fraco, como realmente estava, que aquele povo poderia estar isolado, como realmente estava, como aquele povo que não tinha nem alegria de cantar, como diz o Salmo 137, não me falha a memória, em que eles não queriam cantar, que eles preferiam que a língua se colasse no céu da boca, se eles cantassem as canções de Jerusalém para alegrar os babilônicos. Eles não queriam, não tinham nem alegria por cantar, estavam sem esperanças. Foi neste tempo que Deus moveu a história, que Deus trouxe esperança ao seu povo para trazê-los de volta à cidade santa, à cidade de Jerusalém. Então, depois desse rápido apanhado histórico, como nós podemos enxergar a ação de Deus no texto em que nós lemos, ou neste livro de Esdras? Podemos ver claramente como Deus age, meus irmãos. Versículos 1 a 4 vai nos mostrar algo muito interessante. Eu vou pedir para lermos de novo esse texto, tá? Para ficar gravado na nossa memória. Olha o que diz os primeiros 4 versículos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar os ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Como Deus age, meus irmãos, na restauração do seu povo? Deus age movendo um coração. Deus age então pela sua palavra. E nós vemos aqui que Ciro, o maior rei do reino antigo, rei temido pelas nações, um rei conquistador, que havia derrotado quem? A Babilônia, que tinha levado cativo a Israel. Ciro, o rei do Império Persa, ele sendo um rei temido, um rei poderosíssimo, Deus trabalha no coração de Ciro para restaurar o templo de Deus. Então esse decreto de Ciro tem uma finalidade: enviar os judeus de novo a Jerusalém para restaurar o templo de Deus, que na verdade todos entendiam que o templo ele era um símbolo de comunhão com Deus, com o Senhor. Então aquilo precisava ser restaurado. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos ver que lá no início, antes de se ter o templo, a Arca da Aliança, ela era a representação da presença de Deus no meio do seu povo. Por isso, todas as vezes que o povo ia à guerra, o povo levava a Arca da Aliança. Foi por isso que os filisteus então entenderam: olha, se nós tirarmos a Arca da presença deles, eles vão perder a guerra para nós, porque a força deles não está nas suas espadas, nos seus escudos, nas suas lanças, nas flechas,
Então eles levaram a arca da aliança. Então a arca simbolizava a presença de Deus. E mais à frente, então, Deus move o coração de Davi e dá a Salomão o privilégio de construírem o templo para dizer: agora eu habito no meio de vocês, agora eu estou no meio do povo. Então, no templo era essa representação da plena comunhão com Deus. Então, meus irmãos, aquilo que Nabucodonosor havia feito, destruído 70 anos atrás, Deus agora restaura no coração de Ciro, para que o templo destruído seja reconstruído. Mas tem um detalhe aqui no decreto de Ciro que não pode ser desapercebido por nós. Olha aí no versículo 2 em diante, o que diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor. Então, ou seja, assim de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, versículo 1: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e encarregou-me de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. E aí abaixo diz: para que se cumpra a palavra do Senhor. Para que se cumpra a palavra do Senhor. Esse não pode se passar despercebido que está aí no versículo 1. Para que se cumpra a palavra do Senhor. O que o Senhor tinha dito? O que o Senhor havia dito, que agora está sendo narrado por Esdras, que Deus está movendo o coração de um imperador que não temia a Deus. Deus está agora movendo o coração dele para se cumprir a palavra do Senhor. Vamos ver o que diz então Jeremias capítulo, nós lemos na liturgia, vamos ler uma parte dele de novo. Jeremias capítulo 25, a partir do versículo 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim de madrugada, e eu tudo tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para me ouvir, quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade de suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e para o abandonardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia, não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocando a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não me escutaste as minhas palavras, eis que mandei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra todos os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assombro e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de fogueiro e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, ao som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto a essas nações, servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, está sendo lembrado aqui esse povo que Deus alertou eles do que eles estavam fazendo e que eles precisavam se converter do que eles estavam fazendo para que eles não caíssem na ruína. Mas o profeta diz: vocês não me ouviram, vocês desobedeceram, e então vocês vão ser levados cativo. E o mesmo Jeremias, no capítulo 29, apenas o versículo 10, olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 10 do capítulo 29. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprireis para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Meus irmãos, vejam só como é lindo o nosso Deus. Deus está dizendo: vocês pecaram contra mim.
Vocês não se atentaram para a minha palavra. Vocês rejeitaram os meus estatutos. Por isso vocês vão ser levados cativos. Porque eu vou usar Nabucodonosor. Vou trazer todo o povo do norte para vir até vocês e levar vocês cativos. E vocês ficarão 70 anos, porque vocês violaram a minha lei, quebraram os meus mandamentos. E quando se cumprirem 70 anos, então eu vou restaurar vocês. E vou levar vocês de volta, trazer vocês de volta a esta terra. Então, meus irmãos, esse detalhe não pode passar desapercebido. Ciro estava fazendo isso aqui, este decreto, para se cumprir aquilo que Deus tinha dito por boca de Jeremias. Ou seja, Deus move a história, meus irmãos. Deus trabalha na história por causa do seu povo. Não importa o quão difícil seja o nosso momento hoje, não importa as dificuldades que estejamos passando hoje, não importa qual tipo de cativeiro estamos passando hoje, Deus está agindo na história ao nosso favor, e Ele vai restaurar a nossa sorte. Meus irmãos, dezenas de anos atrás deste povo ser levado cativo, também o profeta Isaías havia falado com este mesmo povo. Abra aí por gentileza Isaías 45:1, apenas o versículo inicial de Isaías, porque Deus falou com este povo. Deus alertou esse povo do que iria fazer, tanto para cativo quanto para restaurá-los. Olha o que diz Isaías 45: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Ou seja, Isaías está dizendo, Deus levantou Ciro, a qual Deus diz que ele é servo do Senhor, para cumprir os propósitos de Deus, para abrir as portas que ninguém vai fechar, as portas da restauração do povo de Deus. Deus move a história, meus irmãos. Deus trabalha na história para restaurar o seu povo. E voltando à reforma, meus irmãos, a reforma é um grande exemplo disso, como Deus movimentou todo aquele século para restaurar o culto, restaurar a liturgia, restaurar a comunhão de Deus. E Lutero entendeu tão bem isso, que Lutero, em um certo momento, ele diz: eu não fiz nada, porque muito se atribuiu a Lutero. Foi Lutero que fez a reforma protestante, foi Lutero que foi o grande reformador, foi Lutero que restaurou o culto a Deus, foi Lutero que restaurou a liturgia, foi Lutero. Lutero diz: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Lutero diz: não fui eu, foi a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos confiar naquilo que Deus deixou escrito a nós, pois é pela palavra que Deus está nos restaurando e mudando mentes e corações. É pela palavra que Deus está agindo na nossa vida. Assim como a palavra de Deus moveu o coração de Ciro, assim como Deus trabalhou na vida de Ciro pela palavra para a restauração do povo de Israel, assim como foi a palavra de Deus, meus irmãos, que também tocou na vida de Lutero e de muitos outros homens, como Guilherme Fowler, John Knox, Melanchthon, Calvino, movendo o coração desses homens para trazer de novo o culto a Deus, e muitos morreram pela palavra. Nós não podemos desprezar a palavra do Senhor, nós não podemos fechar os nossos ouvidos para a palavra, porque foi por fechar os ouvidos à palavra que o povo de Deus foi levado cativo, foi por ignorar os conselhos sábios do Senhor que o povo ficou 10 séculos no chamado período das trevas, do século V ao século XV. Foi por fechar os ouvidos para a palavra do Senhor que nós vivemos num mundo totalmente hostil à palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é o incentivo que nós precisamos, e ela traz esperança a nós em todos os escritos. Dentre as muitas palavras de Jesus, que Jesus nos deixou, palavras extraordinárias, uma delas você pode se agarrar nessa noite, inculcá-la, colocá-la no coração e ter a certeza para a sua vida neste momento, diante do que você está passando,
cativeiro que você está enfrentando, fique com essa palavra no coração, que é a palavra de Jesus Cristo, quando Ele diz que Ele nos daria a sua paz, que Ele nos deixaria a sua paz. A minha paz vos dou. Essa é uma palavra de Jesus, meus irmãos, que serve de alento, de esperança para nós, neste atual momento que nós estamos vivendo. Nada pode tirar a nossa paz. Por quê? Porque Cristo disse: vocês vão viver, mas não com a paz de vocês. Eu deixo a minha paz. A minha paz. A paz dele para nos trazer esperança, para nos fortalecer, para nos encorajar a viver nesse tempo que nós vivemos. Se agarre nisso. Creia nisso, meus irmãos, com todo o seu coração. Deus agiu na história, movendo o coração de Ciro pela palavra. Deus agiu na história, movendo o coração de Lutero e dos reformadores pela palavra. Deus está agindo na história, movendo corações e mentes pela palavra de Deus. Mas uma segunda ação de Deus na história do povo no cativeiro está nos versículos 5 a 6, onde diz a palavra do Senhor assim: então se levantaram os cabeças da família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Meus irmãos, o que motivou este povo que está ouvindo o decreto de Deus, o decreto de Ciro, perdão, o que motivou este povo a obedecer este decreto? Vamos lá. Este povo que está cativo, que está preso ou que está vivendo sob servidão agora no Império Persa, este povo ele caminhou do exílio da Babilônia, lá por volta do ano 590. Este povo ele peregrinou 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros. Bom, 1.500 quilômetros é uma caminhadinha boa. Naquela época não tinha um avião para fazer um voo de, sei lá, 30 minutos, 40 minutos. Não havia ônibus de viagem para fazer esse turismo aqui em 3 dias. Ou não havia carros suficientes, nem tinha carro, mas não havia transporte suficiente para que esse povo, mesmo com cavalos, ou com bois, ou com jumentos, pudesse ser levado. Então esse povo peregrinou 1.500 quilômetros de Jerusalém até o cativeiro babilônico, andando durante o dia no sol escaldante, tendo que enfrentar montanhas, durante a noite enfrentando o frio tenebroso do deserto, com os perigos dos animais que ali tinham no deserto, podendo ser saqueados no deserto pelos ladrões, pelos saqueadores do deserto, enfrentando todo tipo de dificuldade. E agora esse povo está 70 anos cativo. Nesses 70 anos de cativeiro, este povo se estabeleceu no Império Persa, com as suas casas, com suas famílias, com o seu trabalho também. Este povo, de certa forma, está bem. Olha, podemos assim dizer. Eles têm a sua casa, têm o seu pedacinho de terra ali, têm o seu trabalho. Alguns deles trabalham, inclusive, no Império para o rei, como escrivãos, como representantes do povo. Claro que na época de Esther, eles precisam trocar o nome, para que eles não sejam perseguidos pelos povos vizinhos. Mas este povo está bem. O que motivaria eles a deixarem tudo isso para voltar para uma cidade totalmente destruída, sem os seus muros de proteção que viabilizariam os ladrões, os malfeitores e os povos inimigos a saqueá-los novamente? O que despertaria? O texto que nós acabamos de ler, versículos 5 e 6, diz isso. Olha, o versículo 5 diz aí: Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor. Nós temos então Deus agindo na restauração do seu povo, primeiro, pela palavra, para que se cumpra a palavra dele, e segundo, agora, Deus trabalha despertando este povo que
está enfraquecido, sem esperança, a voltar para Jerusalém, que está destruída, que está um caos, para que o templo fosse restaurado e o culto a Deus fosse também restaurado. Então Deus trabalha, meus irmãos, movendo esses corações. Deus trabalhou movendo a mente de Ciro para a obediência da palavra, e agora Deus está movendo o coração dessas pessoas para que elas trabalhem de forma religiosa, então elas foram movidas de forma religiosa, mas também internamente pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está motivando, está despertando essas pessoas para que elas deixem o seu bem-estar nas terras inimigas, no cativeiro, e volte para Jerusalém totalmente destruída. Meus irmãos, ao longo dos tempos, Deus despertou a igreja dele. Deus despertou a igreja ao movimento de restauração, para que o culto fosse restaurado no seu devido local, no lugar, para que fosse combatido o falso culto e o falso evangelho. Deus nos desperta pela palavra, Deus nos desperta pelo seu Espírito Santo também. E essa ideia que está acontecendo aqui no livro de Esdras, ela não é uma ideia solta, aleatória nas Escrituras. Se você abrir lá Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, Paulo tem a mesma ideia do que está acontecendo aqui, quando Paulo diz que é Deus quem faz tudo. Abra comigo, por gentileza, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 a 13. O Senhor vai falar através do apóstolo Paulo que tudo é feito por intermédio dele, ou seja, o querer, o efetuar, tudo é pelas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele quem move a história, é Ele quem trabalha na história, é Ele quem age na história, agindo pela palavra, movendo corações, movendo mentes pela palavra, porque é a palavra de Deus que transforma mentes, que transforma a mente para que ela possa ser obediente à palavra do Senhor, mas também move o coração através do Espírito Santo. Olha o que diz aí, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, Deus ao longo da história fez tanto o querer quanto efetuar, movendo as mentes para que se nos cumprisse a palavra que Deus tinha dito pela boca de Jeremias: quando o tempo da Babilônia acabar, quando o cativeiro, 70 anos acabar, então eu vou restaurar o meu povo. Deus está cumprindo a sua palavra, movendo o ciclo para cumprir a sua palavra. Deus está agora despertando o coração daqueles judeus para que eles não se atentem na riqueza, não se atentem na sua vida boa, mas voltem para a terra que o Senhor escolheu para eles, que o Senhor jurou a Abraão, Isaque e Jacó que lhes daria como herança, para que eles heredassem o Senhor e para que o templo de Deus fosse edificado e a presença do Senhor fosse vista ali por eles. Meus irmãos, Deus age em nós, nos movendo pela sua palavra. Deus age em nós, nos movendo pelo seu Espírito. Por isso nós não devemos, não podemos nos afastar da palavra, em momento algum. Não podemos criar um distanciamento da palavra. Nós precisamos ler a palavra de dia e de noite, como diz o salmista, meditar nela de dia e de noite, colocá-la no coração para não pecar contra o Senhor, ter a palavra como lâmpada para os nossos pés, para que ela clareie e ilumine o nosso caminho, inculcá-la na cabeça como foi ensinado pelos patriarcas, para que todos pudessem então absorver a palavra do Senhor e ter na mente os mandamentos do Senhor. Não podemos nos afastar da palavra. Tenha no coração, tenha na sua mente. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo do Senhor, porque é Ele que nos desperta, é Ele que nos move para que cumpramos a vontade do Senhor. A Bíblia diz: não entristeceis o Espírito Santo, não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós não devemos entristecer o Espírito Santo, nós não devemos nos embriagar de coisas desse mundo que nos afastam de Deus, mas devemos nos encher do Espírito Santo. A palavra, meus irmãos,
E o Espírito Santo, ele explica a obediência. Nós obedecemos porque o Espírito Santo explica em nosso coração que nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Versículos 7 a 11, meus irmãos, ainda mostra um último fator de como Deus agiu na vida desse povo, na restauração do seu povo. Primeiro, cumprindo a palavra, pela palavra dele. Segundo, movendo o coração daqueles homens para que obedecessem. E em terceiro lugar, versículos 7 a 11, nos mostra uma lista. Esse texto termina com uma lista de relatos de coisas interessantes. Leamos a partir do versículo 7 até o 11. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contado a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outras espécies e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos os utensílios, todos estes, levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Meus irmãos, esta lista não é uma lista qualquer. Se nós lermos sem a compreensão do panorama do livro de Esdras e sem essas informações históricas que nós já vimos aqui, nós não vamos entender o que deve essa lista. Por que Deus inspira um escritor a escrever sobre faca, bacia de ouro, prato, taça de ouro? Por que Deus está falando isso aqui? Porque, meus irmãos, esta não é uma lista qualquer. Esta é chamada de a lista da esperança do povo de Deus. Como é que é? A lista da esperança do povo de Deus: faca, prato, taça de ouro, taça de prata. Como assim? Meus irmãos, então vamos lá, nós precisamos voltar a história de novo para você entender por que esta é uma lista da esperança. Quando Jerusalém foi invadida, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, mandou fazer o quê? Saquear a cidade e levar todas as riquezas e depois armazenaram tudo junto ao Deus babilônico. Onde está isso? Daniel capítulo 1. Você abrir Daniel capítulo 1, você vai ver esse relato. Eu peço que você já deixe aberto o livro de Daniel. Olha o que diz o texto de Daniel. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha o relato. Nabucodonosor pega todos os tesouros da casa do Senhor e manda então que coloque na casa do seu Deus. O versículo 3 diz ainda: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então veja, Nabucodonosor manda trazer tudo, todos os bens, e colocar diante dos deuses da Babilônia. Então todos esses utensílios narrados aqui por Esdras foram utensílios que foram tirados da casa do Senhor, do templo de Deus, e levados para a Babilônia, para que ficasse ali diante dos deuses. Sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe o que Nabucodonosor fez? Ele queria envergonhar Israel e o Deus de Israel, porque todas as batalhas antigas, elas eram travadas em nome dos seus deuses. Então, quando os moabitas vinham guerrear contra os israelitas, eles vinham com seus deuses. Os filisteus também vinham com Dagon. Todos os deuses, os reinos guerreavam com o seu Deus. Israel não era diferente. Lembra? Você vem a mim, né, com paus e pedras, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Então era um conceito do mundo antigo que quem vencia a batalha eram os deuses. Então, quando se vencia um exército, você fazia o quê? Você anulava o seu Deus. E como Israel era uma nação riquíssima, próspera, uma nação que
sobrepujou todas as demais nações, principalmente no reinado de Salomão, que foi uma riqueza jamais vista, e a forma como Israel, a imagem de Israel era tão espetacular, que fez com que rainhas viessem até Jerusalém para ver com seus próprios olhos a beleza, a riqueza de Jerusalém, a ponto dos servos de Salomão encantarem a rainha de Sabá. Então, quando Nabucodonosor vence, ele traz todos os utensílios da casa de Deus, para dizer assim: o seu Deus não foi capaz de vencer vocês, e além de saquear vocês, matar vocês e levar vocês cativos, eu vou levar todos os patrimônios do seu Deus, porque o seu Deus não tem forças diante da Babilônia. Só que mais à frente, meus irmãos, na história, mais à frente, o sucessor de Nabucodonosor, ele fez um grande banquete, e ele deu uma ordem aos seus servos que trouxessem o que diante dele? As taças de ouro que eram do templo de Deus, para que este rei, este sádico rei, bebesse vinho e festejasse nas taças que foram consagradas ao Senhor. Acompanhe comigo como foi que Deus reagiu diante disso. Capítulo 5 de Daniel, versículos 22 em diante, 22 até o 29, olha o que diz aí a palavra do Senhor. Tu, Beltesazar, é Deus dizendo através de Daniel, tá? Tu, Beltesazar, que és filho, não humilhaste o coração, e ainda que sabias tudo isso, e te levastes contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem nem ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que maçou. Ou seja, antes disso aqui, ele estava fazendo festa, fazendo uma farra terrível, e ele mandou pegar aquilo que era separado para Deus. E começou ele, as mulheres, as concubinas, os seus convidados a beberem. Então Deus se manifestou através de uma mão que escreveu na parede algumas palavras em aramaico, chamada Mene Mene Tekel Parsim. E agora Daniel está explicando para ele o que é que está acontecendo, dizendo para ele o pecado que ele cometeu, e agora Daniel vai então falar para ele o que é aquilo que está escrito na parede com o próprio dedo de Deus. Esta, pois, é a escritura que maçou Mene Mene Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Ou seja, meus irmãos, Deus estava mostrando ao povo dele que o cativeiro babilônico já estava no fim e que Deus já estava movendo a história para a restauração do seu povo. E não importa quem era Beltesazar, não importa o tamanho de Beltesazar, Deus não aceitaria afronta de ninguém que escravizasse o seu povo e que tocasse nas coisas que eram separadas para ele. Então, agora o que está acontecendo? Esta lista, então, meus irmãos, é Deus trazendo de volta para Jerusalém aquilo que lhe pertencia, aquilo que foi tirado do templo de Deus pelas mãos de Nabucodonosor, que foi debochado nas mãos de Beltesazar. Deus agora está usando Ciro para trazer de volta todas as coisas que pertenciam a ele. Meus irmãos, Deus age na história para restaurar o seu povo. Deus não se esquece das coisas que lhe são preciosas, daquilo que custou muito para ele. Tudo que havia sido tirado do culto de Deus agora estava sendo restituído pelas mãos de Ciro.
um rei ímpio, que foi movido por Deus para restaurar o seu povo. Esta é uma bela história do livro de Esdras que você pode se alegrar, você pode ter o seu coração encorajado, motivado a continuar a caminhada, sabendo, meus irmãos, que Deus não te abandonou e jamais vai te abandonar. O que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? 4 coisas rapidinhas para a gente ir para casa meditando nisso. Primeiro, fé não é concordar que Deus existe. A primeira coisa que nós aprendemos nessa história, fé não é concordar que Deus existe. Por quê? O diabo, ele sabe que Deus existe, os demônios sabem que Deus existe. O que é fé? Fé é confiar na palavra de Deus e guardar a convicção de que Ele está no controle da história da nossa vida e do mundo. Fé é você ter confiança na palavra de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, mas você tem no seu coração a palavra de Deus dizendo aquilo que Ele quer para você. E nós temos, meus irmãos, como eu disse, a palavra de Deus a nós, com promessas que Deus fez a nós. E a promessa final que Jesus fez a nós qual é? Que Ele não nos deixaria órfãos. Ele deixaria conosco o Espírito Santo como penhor da salvação, mas que Ele voltaria para nos levar com Ele para viver eternamente. Confiemos nessa palavra. Este momento de cativeiro vai acabar e nós seremos restaurados por Ele. Então, a primeira coisa que você tem que aprender com esse livro de Esdras: confie na palavra de Deus, tenha fé na palavra de Deus, porque ela vai se cumprir na sua vida, mesmo que Deus tenha que mover a história, mesmo que Deus tenha que mover corações, ela vai se cumprir. Segundo, meus irmãos, confie naquilo que o Espírito Santo continua a fazer em você. Confiemos naquilo que o Espírito Santo tem nos despertado a fazer. Deus moveu o coração daqueles homens que estavam na Babilônia para que eles fossem despertados e voltassem para Jerusalém para restaurar o culto a Deus, não olhando para a sua vida atual. Deixe-se ser dirigido pelo Espírito Santo, não resista ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, tem trabalhado nos nossos dias, movendo corações atraindo eles para servir ao Senhor. Portanto, seja sensível à voz do Espírito Santo. Ele está falando ao seu coração, te motivando, te encorajando a não desistir. Sabe por quê? Falta só um pouquinho. Aqueles homens estavam vivendo em Babilônia, mas quando o Espírito Santo moveu o coração deles, é porque faltava só um pouquinho para voltar para a cidade santa, a cidade que Deus jurou que Ele moraria e reinaria com o seu povo. Não deixe se dirigir pelo Espírito Santo. Terceiro, meus irmãos, nós devemos observar os vários sinais encorajadores que estão diante de nós. São vários os sinais que nós temos hoje de encorajamento para nós continuarmos a caminhada. E o maior deles, meus irmãos, sabe qual é? A igreja de Cristo. A igreja é o maior sinal que eu e você temos hoje de que Deus está sustentando-nos na história, de que Deus está movendo a história. Olha tudo que a igreja passou durante todos esses séculos e como ela continua de pé, como ela continua firme, como ela continua, apesar de perseguida, apesar de muitos quererem tirar a credibilidade da igreja, apesar de muitos quererem fechar as igrejas, mas ela continua de pé porque Deus está dando esse sinal visível e encorajador a nós, para que continuemos a caminhada, para que continuemos a jornada, porque logo nós nos encontraremos com o nosso Senhor na cidade santa, a Jerusalém celestial. E por fim, meus irmãos, saiba que eu e você, todos nós, estamos no exílio. Nós não estamos na nossa terra. Esta terra que vivemos não é nossa. Aqui nós somos peregrinos, como diz as Escrituras. Nossa terra é outra terra. Não é essa aqui que nós estamos vendo. E os nossos olhares devem estar na promessa que nos foi feita, de que Deus nos moveria para a verdadeira morada, para a nossa verdadeira cidade, a
cidade santa, Jerusalém eterna. Então, nós devemos estar com nossos olhos nessa promessa, porque Ele prometeu a nós que nos levaria de volta para a nossa cidade, para viver com Ele e desfrutar da comunhão com Ele eternamente. Então saiba, essa cidade não é a nossa cidade, esta terra não é a nossa terra, nós não somos moradores dessa terra, nós somos moradores da Jerusalém celestial. Aqui é um exílio que nós estamos, um tempo de exílio que estamos passando, e nós precisamos estar confiantes na promessa de que Deus, na promessa verdadeira das Escrituras, de que Deus, que já enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, que já realizou a sua obra, a obra de redenção, e agora nós só estamos aguardando a consumação final. Deus já está trabalhando na história, Ele enviou Jesus, Jesus já fez a sua obra, a obra de redenção na cruz do Calvário, e agora, meus irmãos, nós só estamos aguardando um momento de caminhada para Jerusalém eterna, um momento de consumação final, meus irmãos, e para acalentar o nosso coração, para que nós não nos esqueçamos disso, de que esse tempo de cativeiro de exílio está pronto a acabar. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: estarei convosco, com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está agindo na restauração do seu povo. Deus não se esqueceu de nenhum de nós e jamais se esquecerá. Amém. Convido o grupo de louvor aqui na frente novamente. Vamos cantar comigo de número 2, que vocês cantaram, Deus não desiste de você novamente, e assim finalizaremos o culto nessa noite, para ficar firmado na sua mente, meus irmãos, que Deus não se esquece de nós. Talvez você nessa semana tenha se desanimado, ou talvez as suas forças já não são as mesmas no começo do ano, porque tantas lutas você tem passado, tantas dificuldades você tem enfrentado, tantas são as afrontas nessa caminhada. Mas o que nós iremos cantar aqui é uma verdade que nós lemos na Escritura nessa noite. Deus não se esqueceu do Geraldo, Deus não se esqueceu da Olga, Deus não se esqueceu da Zilda, Deus não se esqueceu da Vera, Deus não se esqueceu da Estela Mares, Deus não esqueceu do pequeno Davi, Deus não se esqueceu da jovem Stephanie, Deus não se esqueceu da não pequena, mas agora grande Talita, Deus não se esqueceu do Dino, Deus não se esqueceu do Ramon, Deus não se esqueceu de você, Vandinha, Deus não se esqueceu de você, Sábio, Deus não se esqueceu de você, Cainã, Deus não se esqueceu da igreja presbiteriana de Dionísio. Fiquemos de pé e louvamos ao Senhor.
Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos moveu a nos reunir, a nos reunir para ouvir a Tua palavra, para sermos então encorajados, para que nessa noite fosse injetado em nós, Senhor, a esperança daquilo que o Senhor nos prometeu e que o Senhor irá cumprir, porque Tu és o Deus que age na restauração do Seu povo, movendo a história, movendo, Senhor, as nações, para que o Teu povo, os Teus filhos, os eleitos do Senhor, sejam restaurados, para que eles cultuem a Ti e Te glorifiquem, Senhor, como o Senhor deve ser glorificado. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pelo restante do dia. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando nessa semana, Senhor, para que continuemos glorificando e exaltando o Teu santo, precioso e eterno nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.